Quando nós temos muito problemas quando nós não conseguimos interpretar as coisas ao nosso redor. Aliás, isso é um problema humano, é de todo ser humano isso. Outro dia eu atendi um casal e a mulher dizia para mim assim: padre, não aguento esse meu marido, ele tem muita inveja de mim. E olha, é muito difícil um casal, acontece, mas um marido tem inveja da esposa ou a esposa tem inveja do marido. E eu comecei a conversar com eles e eu comecei a perceber o seguinte, que o marido tinha ciúmes dela e não inveja. Ciúmes é quando nós temos algo, a gente já tem algo, o marido tinha a esposa e tem medo de perder. Então quando nós temos algo, temos medo de perder, a gente tem ciúmes, é muito diferente da inveja. A inveja é um outro sentimento. A inveja é quando nós não temos nada, tem um vazio, não temos uma coisa, uma pessoa, quando nós não temos e nós queremos ter. São coisas totalmente diferentes, vocês estão compreendendo comigo? É totalmente diferente, são sentimentos diferentes. Tanto que a inveja, já percebeu como age o invejoso? Ele age ao redor, ele age escondido. O invejoso te toma a coisa e você nem percebe. O ciumento não, o ciumento ele já mostra na cara que ele está com ciúme. Ele já mostra, ele já apresenta para você na hora. O padre está dando um exemplo simples entre ciúme e inveja, mas poderia dar tantos outros exemplos para dizer assim, que às vezes nos falta interpretação das coisas. Quando eu apontei para aquele casal, olha, seu marido está com ciúmes, porque ele tem medo de te perder por alguma coisa, ela entendeu a situação. Disse para ele, olha, não se preocupa, você não vai me perder. E ela mudou dentro de casa o comportamento. Pronto, se resolveu. Quando nós interpretamos uma coisa, isso de maneira correta, isso nos ajuda a entender qual passo que eu preciso dar diante de uma situação. É isso que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Essa dificuldade que a gente tem de interpretar as coisas que acontecem ao nosso redor, está no nosso nariz, na nossa frente. A mãe não dizia assim? Está um palmo diante do nariz, você não está percebendo o que está acontecendo? Essa coisa de interpretar as coisas, os sinais, o que está acontecendo com as pessoas em torno de nós, nós precisamos aprender a apurar a nossa sensibilidade para isso. Jesus está criticando o povo justamente por causa disso. Eles percebiam quando ia chover, quando ia fazer sol, eles percebiam o tempo da colheita, da plantação, a lua, observava tudo isso, mas não se dava conta de que precisava observar coisas simples que acontecem ao redor deles e que eles precisavam entender, e todo ser humano tem essa capacidade de entender isso. Olha só o exemplo que ele dá, porque acontecia assim, quando alguém tinha algo contra a você, então você dizia assim, ó, fulano tem algo contra mim, então eu tenho algo contra a Thaisa, então nós dois íamos diante do juiz. Não é uma coisa, hoje é diferente, nós abrimos um processo e a polícia dá conta de fazer isso para nós. Nós não, íamos dois, tínhamos um problema, ia os dois na frente do juiz, o juiz escutava um lado, escutava o outro, e de repente tomava uma decisão, como Salomão, lembra? Salomão era um grande juiz, quando foi aquelas duas mães na frente dele no Antigo Testamento, e elas duas julgavam que era a mãe daquele menino, e Salomão tem aquela grande sabedoria de dizer assim, então reparte o menino no meio. Quando mandaram repartir, aí logo a mãe que era verdadeira falou assim, não, então dá para outra, porque eu não quero que o meu filho seja repartido. Então ia duas pessoas na frente do juiz, e lá o juiz decidia pela questão. Só que o que acontecia muito? Às vezes eram questões simples e básicas de serem resolvidas, que no caminho os dois poderiam conversar e dizer assim, olha, me desculpa, não foi desse jeito, olha, vamos tentar fazer diferente. E quando chegava na frente do juiz, você tinha prerrogativa de dizer assim, não, estamos resolvidos, não precisamos disso, o juiz dispensava e estava tudo resolvido. Geralmente nesse caminhar, as pessoas por orgulho próprio, por falta de conhecimento de si, não resolviam questões simples e levavam diante do juiz. O juiz se irritava com aquilo e às vezes dava até sentenças erradas sobre aquele povo. E Jesus dá esse exemplo justamente por causa disso, para dizer assim, olha, existem situações, e é por isso que São Paulo diz assim, hoje na primeira leitura, suportai-vos uns aos outros,
Suportar, a gente pode dizer assim, olha, padre, não suporto mais essa pessoa. E quando ele está dizendo de suportar, não é dizer assim, que a pessoa pode fazer o que ela quiser, que eu vou ficar aguentando aquilo. Não, suportar do grego significa isso aqui, ó. Isso aqui é um suporte da vela, está suportando a vela. Ele está dando base para que a vela permaneça acesa. Suportar nas Sagradas Escrituras significa isso. Suportar significa dar suporte. Eu preciso ajudar o outro a sair daquela situação em que ele se encontra. É isso que significa suportar, e não aguentar tudo calado. Quem aguenta tudo calado se enche de doença. Nunca fala das coisas, vai acumulando coisa ruim dentro de si, coisa ruim gera coisa ruim. Suportar não significa isso. Suportar significa quando eu interpreto as situações e mostro para outra pessoa, olha, eu dou suporte para outra, olha, vamos fazer dessa maneira. É desse jeito que as coisas precisam acontecer. Isso é dar suporte para o outro. E aí você consegue resolver coisas simples na sua vida, dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas você primeiro precisa entender o que está acontecendo. Quantas pessoas, padre, eu não entendo o que está acontecendo com meu filho. Eu não entendo por que ele fica o dia inteiro no quarto jogando videogame. Eu não entendo por que ele está assim, ele não fala. E eu já digo logo assim, eu entendo, você quer que eu te conte? É simples o que está acontecendo. Talvez nós só não queremos enxergar. E essa coisa de não querer enxergar a realidade como ela é e enfrentá-la, é isso que Jesus critica e chama o povo e a mim e a você de hipócrita. Porque por medo de ter que dar suporte às coisas, por medo às vezes de ter que enfrentar uma situação, a gente finge que não está vendo. Finge que não vê. E o problema de eu fingir que não estou vendo é que depois eu não sei o que pode acontecer diante disso. Pode ser um problema muito grande para a minha vida. Muito grande. Por isso, filhos, hoje São Paulo nos exorta a caminhar segundo a nossa vocação. E a vocação que ele fala é da santidade. Todos nós aqui somos chamados a viver a santidade. Viver a santidade nada mais é do que viver aquilo que Jesus viveu. Fazer como ele fez. E como que nós fazemos isso? E ele diz, pertencendo ao Senhor, que é um só Espírito, um só Senhor. É fazer o que Jesus fez. Para permanecermos nessa santidade, precisamos escutar aquilo que Jesus nos diz e fazer como ele fez. Começar a interpretar as coisas de maneira correta, o que realmente acontece ao nosso redor. E a partir disso começar a tomar as atitudes corretas diante disso. Que Deus te ajude a fazer esse processo na sua vida. Que Deus te ajude para que você tenha olhos, ouvidos, atentos a tudo que acontece em torno de si. Para que você não caia na cilada do mal. O tentador tenta te desviar. Para que você não escute direito, para que você não veja direito, para que você não sinta direito. Mas dentro de você está a capacidade do Espírito de dobrar o tentador e escutar corretamente, ver corretamente, sentir corretamente. Que Deus nos ajude a fazer isso em nossa vida, no instante de silêncio. Peça a graça de Deus de ter olhos e ouvidos, sentidos, atentos ao real, ao que é verdadeiro. Peça a graça do Senhor, o dom do discernimento do Espírito Santo, para discernir com segurança o que acontece em torno de você na sua vida.